Bem-vindos ao nosso podcast literário. Hoje estamos explorando Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma obra que desafia as convenções narrativas e nos faz questionar a própria natureza da existência. Preparados para uma viagem intelectual? Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra do escritor brasileiro Machado de Assis. Ela foi publicada em 1881 e inaugurou o movimento realista no Brasil. Dividida em 160 capítulos intitulados, o narrador é um defunto chamado Brás Cubas. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Principais personagens da obra: Brás Cubas, protagonista da história e o narrador, considerado o defunto autor. Vigília, filha do conselheiro Dutra e amante de Brás Cubas. Conselheiro Dutra, político e pai de Vigília. Lobo Neves, político e esposo de Vigília. Sabina, irmã de Brás Cubas, casada com Cotrim. Cotrim, marido de Sabina e tio de Nhá Loló. Nhá Loló, sobrinha de Cotrim e pretendente de Brás Cubas. Luiz Dutra, primo de Vigília. Dona Plácida, empregada de Vigília e álibi da relação de Vigília com Brás Cubas. Kinga Borba, filósofo, mendigo e amigo de infância de Brás Cubas. Marcela, prostituta e paixão da juventude de Brás Cubas. Dona Eusébia, amiga da família de Brás Cubas. Eugênia, mulher manca e filha de Eusébia. Prudêncio, escravo de Brás Cubas. A obra tem início com a declaração da morte de Brás Cubas, cujo narrador e protagonista relata suas memórias após ter sido vítima de uma pneumonia. Pertencente a uma família abastada do século XIX, Brás Cubas narra primeiramente a sua morte e enterro, onde apareceram 11 amigos. Por conseguinte, ele relata diversos momentos da sua vida, desde eventos da sua infância, adolescência e fase adulta. Ainda no início da obra, ele revela suas expectativas como um empasto, um medicamento que contém grande potencial de cura. Durante sua infância, Brás Cubas comenta sua relação com seu escravo, o neguinho Prudêncio. Como um menino aristocrata pertencente à classe alta, Brás Cubas esboça a relação que tinha com o garoto desde suas brincadeiras e caprichos. Nessa relação, podemos notar a superioridade de Brás, que montava no negrinho. Além disso, ele escreve sobre um amigo da escola Quincas Borba que, por fim, torna-se um filósofo e desenvolve a teoria do humanitismo. Quando jovem, conhece Marcela, uma prostituta de luxo por quem se apaixona. Essa relação esteve baseada nos interesses, ainda que Cubas aponta que Marcelo o amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Preocupado com o envolvimento que Brás tinha com Marcela, seu pai resolve que seu filho deve estudar fora do país por um tempo. Sendo assim, ele foi estudar em Coimbra, Portugal, onde se forma em Direito. De volta ao Brasil, apaixona-se por Vigília. No entanto, ela acaba por se casar com Lobo Neves. Isso porque ela pretendia ter mais status e resolve ficar com um político de maior influência. Ainda que desolado, o casal se encontra às escondidas numa casa alugada para este propósito. Nesse momento, podemos notar a presença de Dona Plácida, empregada de Vigília e que encobre todos os encontros da adúltera. Por fim, Brás Cubas entra para a política e, mesmo desenvolvendo um trabalho medíocre, essa posição lhe oferece certos status, no mundo onde a aparência era o mais louvável. Narrado em primeira pessoa, o romance apresenta um narrador observador, considerado o defunto autor. Em diversos momentos, Machado optou pelo recurso da interlocução, onde ela fala diretamente com o leitor da obra. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te com um piparote e adeus. O tempo pode ser dividido em cronológico e psicológico. O primeiro é desenvolvido pela ocorrência dos fatos na vida de Brás Cubas, ou seja, de maneira linear. Já o segundo pertence às memórias e divagações do autor durante seu relato. Já no tocante ao espaço, podemos citar o Rio de Janeiro,
Coimbra e ainda um local mais específico, que é a Gamboa. Esse último é um bairro da cidade do Rio de Janeiro onde ele teve seus encontros com a Virgília. Repleto de ironias, metáforas e eufemismos, Machado conseguiu representar diversas críticas sociais nessa obra, inclusive à elite da época. Além disso, teve como característica marcante a mudança no enredo linear com um começo, meio e fim. Foi com essa mescla de tempo que o escritor marcou uma nova fase literária.